Você sabia que existe uma série de procedimentos estéticos que podem ser feitos num consultório odontológico? Sabia? Mas como escolher o melhor profissional e qual a técnica ideal para utilizar no seu rosto? No quadro Fique de Olho de hoje, o Jornal do Meio Dia fala sobre a aplicação de Botox e muito mais. A harmonização facial sempre existiu na odontologia. A Lisa Mara utilizou o serviço para se livrar da apneia do sono e do ronco. Eu via que eu tinha uma papada, não tinha queixo direito, né? E assim, a gente até na adolescência, às vezes eu tinha os dentes muito para frente, né? Era dentuça e tal, né? Mônica. Então, assim, eu carregava até esses traumas de infância. E aí eu fiquei muito satisfeita, tanto pela parte estética, que eu alcancei com a cirurgia, que eu não alcancei com o tratamento apenas ortodôntico tradicional, quanto em relação à saúde, porque eu tive uma gravidez e aí na gravidez pioraram os sintomas que eu tinha, que era o ronco, a apneia, acordava assustada à noite. Agora, a lista de serviços prestados pelos dentistas ganhou novos procedimentos, como o Botox e o preenchimento com ácido hialurônico. Isso dentro da harmonização orofacial, que pode ser feita no consultório, reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Este assunto é motivo de polêmica, já que algumas áreas na medicina defendem que só médicos atuem quando se tratar deste assunto. O Conselho Regional e o Conselho Federal estão tentando organizar justamente esse quiprocói e deixando bem claro à população que os mesmos riscos que você corre com um dentista, você corre também, por exemplo, com um médico. A gente vê aí nas redes sociais que na medicina também tem problema. A partir do reconhecimento de novos procedimentos para dentistas dentro da harmonização orofacial, o Conselho Federal de Odontologia também passa a permitir a divulgação de selfies nas redes sociais relativas ao diagnóstico e ao resultado final de tratamentos odontológicos. Em relação a este ponto, o presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia de Goiás faz um alerta para pacientes e também para os profissionais. O número de novos procedimentos são imensos. Então, tudo que vai falar de estética e harmonização orofacial está bem relacionada à estética da face, ela ainda está assim, muito em discussão, tem muita coisa. É dermo rolling, é fio de sustentação, é muita coisa que ainda tem que ser definido se vai ser incluído na especialidade ou não. Então, a gente deixa bem claro para a população que não é porque foi reconhecida a especialidade de harmonização orofacial que está tudo liberado, não é assim. Então, que se procure sempre bons profissionais, quando for fazer um botox, um ácido hialurônico, já são procedimentos que estão sedimentados na odontologia. Vamos falar mais sobre esse assunto com o Dagoberto Costa, ele que é diretor da Vigilância Sanitária de Goiânia, no nosso quadro Fique de Olho. Uma boa tarde, Dagoberto. Boa tarde, prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Qual é a restrição que existe hoje para odontólogos fazerem esse tipo de procedimento? Bom, na vigilância sanitária, nós temos nós seguimos o seguinte padrão. Quem dá a essa questão de se fazer ou não são os conselhos de classe. Né? Então, a vigilância sanitária pede, logo no início da renovação ou da abertura do consultório ou da clínica, um termo de responsabilidade técnica emitido pelo conselho de classe. Se esse conselho autoriza o profissional da área dele a fazer procedimentos na área de estética, a vigilância vai tomar conta de outras questões que foram aquelas que eu coloquei. A procedência desse medicamento, os cuidados com o paciente dentro da clínica ou do consultório para a realização desses procedimentos. Essa questão da responsabilidade técnica fica a cargo dos conselhos. O diretor, eu queria saber o seguinte, todo mundo faz aquela pergunta, eu posso fazer aplicação para efeito estético no rosto lá com o odontólogo? Por exemplo, se ele tiver dúvida, ele chegando lá no consultório, o que ele deve fazer? Em primeiro lugar é procurar um alvará sanitário, né? Sempre é bom. E descobrir se o alvará diz que se pode ou não? Não, o alvará vai dar uma legalização do consultório. Para funcionamento. Isso. Agora, essa parte do procedimento estético em si, quem vai poder falar melhor para ele é o conselho de classe
daquele profissional. Então, o ideal é ele procurar o conselho de classe da odontologia, no caso, que estão sendo discutido, e perguntar se aquele profissional está apto a realizar aquele procedimento. Agora, é claro que existe uma discussão muito grande entre as classes, né? Cirurgião plástico, dermatologista e odontólogo. E outras ainda. Nós temos ainda biomédicos, farmacêuticos, que também têm entrado nessa seara da estética e os seus conselhos permitem. Então, como não existe uma regulamentação nacional desses procedimentos na área da vigilância sanitária, seja da Anvisa ou das vigilâncias estaduais e mesmo as municipais, essa competência hoje, quem define são os conselhos de classe. Tá certo, você percebeu, né? A vigilância sanitária serve para proteger a sua saúde, tá bom? Dagoberto Costa, diretor da Vigilância Sanitária de Goiânia, muito obrigado pela participação no nosso quadro Fique de Olho. Muito obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição.